O meu nome é Diego Garcia, sou conhecido como Paldino, atualmente tenho 27 anos, narro Crossfire há aproximadamente 3 anos. Meu nome é Felipe Cardoso, sou conhecido como Felpe, tenho 20 anos, eu sou caster de Crossfire há praticamente quase 2 anos. Tive a oportunidade de fazer um Mundial de Crossfire e ir para a China para fazer a narração da Crossfire Stars do ano passado e quero contar um pouquinho para vocês a minha experiência. Dizendo nos últimos jogos aqui, a System tem realmente um pouco de favoritismo ali. Eu sou jogador de Crossfire, né? Joguei o competitivo por muitos anos ali. Acho que Crossfire como um todo eu jogo desde o beta do Crossfire NA, então perto ali de 2009 eu comecei a ter essa experiência com Crossfire. E como sempre, quando você é um jogador, você sempre tem um sonho de chegar ao Mundial, né? Você conseguir disputar um campeonato mundial, como era Crossfire Stars, a gente tinha WCG naquela época. Então eu acabei parando de jogar para focar em algumas coisas da vida, né? Os estudos, estava fazendo faculdade. E no meio desse caminho, quando eu já tinha parado, eu recebi a proposta de eu começar a ser comentarista, né? Começar a ser um caster de Crossfire. Só que acho que eu fiquei surpreso porque em menos de um ano de narração eu cheguei ao ápice, né? Você conseguir fazer a narração de um mundial, né? A gente foi até a China, eu, Paldino, Couse e Trapper, para fazer a narração do Crossfire Stars de 2015 e foi uma experiência sensacional, né? Acho que foi o ápice da minha carreira como caster e também acho que uma coisa que não só agregou para minha carreira como para minha vida, né? Uma coisa que eu gostei muito de fazer. No ano passado, aproximadamente no comecinho de dezembro, fui chamado juntamente com outros 3 narradores a cobrir o Crossfire Stars. Crossfire Stars, que é o campeonato mundial de Crossfire. Seria a Copa do Mundo, né, do jogo. Cara de eliminação para o seu DVC, o Dedé pega o primeiro, o Dedé pega o segundo, o Dedé pega o terceiro, brilha no ar, o Dedé! Chegando lá, são equipes que vêm do mundo inteiro, passam por toda uma classificatória. Da mesma maneira, você pode se basear como um jogo de futebol. Um time hoje, para chegar no Mundial de Clubes, ele tem que passar por determinados campeonatos. Da mesma maneira funciona no Crossfire. Ele tem que ser o melhor time da sua região, seja dos Estados Unidos, na região da América do Norte, América do Sul, China, Ásia e assim por diante. Explicando um pouco de como funciona a Crossfire Stars, né? É um campeonato mundial que acontece de Crossfire e é o campeonato mais importante de todos, né? A gente tem algumas outras edições que acontecem, que são Invitational, né? Que acontecem em alguns locais do mundo, mas esse Crossfire Stars é sempre na China ou na Coreia do Sul, onde a gente já teve uma edição, e ele é muito importante porque a gente reúne os campeões de todas as ligas nacionais do mundo todo para se juntar e ver quem realmente é o melhor time do mundo, né? O importante dizer também do campeonato é que recentemente a gente teve um aumento na premiação, então isso é uma coisa muito válida para o esporte, para você ter para valorizar um pouco mais os jogadores, né, para ser mesmo uma profissão, uma carreira. Na China, uma coisa muito importante de frisar, os jogadores de Crossfire são vistos ali como ídolos mesmo, é um muito grande jogo lá, e no Brasil a gente está chegando lá, né, a gente sabe que a gente está no crescimento, a gente está tendo várias ligas novas aqui no Brasil, então está muito importante a gente frisar e também dar esse valor sobre os Stars, né. O grande marco dessa viagem, dessa experiência que eu tive na China, foi o fato de conhecer os narradores de lá, ver como funciona realmente uma transmissão chinesa, que é bem diferente do que nós temos aqui no Brasil. A torcida também é bem diferente, lá o público acaba sendo maior também, né? Quase não tem gente na China, então é muita gente, o jeito de torcer, os jogadores, a maneira como eles se comportam. Então foi uma experiência fora do comum, é um país diferente, a cultura é diferente, tudo te deixa muito surpreso, você não está acostumado com a recepção, né? Com o calor da torcida, com o calor dos jogadores, todo mundo ali em prol com um único objetivo, de se tornar o campeão, de fazer o melhor possível, tanto os narradores quanto os jogadores, toda a equipe de transmissão, a estrutura, o ginásio em si, é algo fora do comum. Acho que graças a Deus eu tive essa oportunidade de ver e, gostaria muito de voltar para a China porque a forma como é tudo administrado lá, como eles fazem esse evento que aos olhos de alguns parece ser tão simples, mas eles fazem o que parece ser simples ser algo grandioso, algo imensurável, de tanto esforço, de tanta dedicação por ambas as partes, desde a parte de organização
a parte de narração e a parte, obviamente, de jogadores e torcida que torna aquilo um grande espetáculo. Da mesma maneira ali que o Reijin conseguiu fazer um ótimo triple kill, o UFC também respondeu à altura, veio o Costa, fez uma triple. Uma parte que é bem bacana ser lembrada é a questão emocional. Eu tô ali sentado, vendo milhares de pessoas sentadas, sabendo que numa transmissão tem cerca de 2 milhões de pessoas assistindo e você vê a reação. O jogador ali jogando, você olha para o lado, os narradores dando aquela emoção, falando bastante, hypando muito o jogo e do lado especial a torcida. A torcida que tem um caráter diferente. Nós aqui no Brasil somos uma torcida mais fervorosa, a gente grita a todo momento, vibra a cada lance, a cada kill. E aí o engraçado da torcida chinesa, o jeito como ela vai vendo a jogada, daquela admiração de meu Deus, olha o que pode acontecer, você fica apreensivo e aquilo toma você, porque naquele momento eu narrava e ficava ao mesmo tempo sentindo aquele frio na barriga, sabe, tipo, o que está acontecendo, porque eu não compreendia eles, mas eu já tinha, pelo que a emoção que eles deixavam transparecer, dava para entender mais ou menos o que aconteceria na jogada em si. E um outro detalhe também que não pode faltar é o jeito cômico deles de dar risadinha. Isso aí, meu amigo, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida, do que eu aprendi lá na China e do jeito que eles torcem. Com certeza que se um dia eu for para lá e não for para narrar, vou estar lá na torcida fazendo como eles fazem lá. Quero muito saber quem que vai ser a equipe brasileira que vai estar presente na CF Stars esse ano. Se vai ser a NTZ que vai se manter no topo, mantendo ali uma campanha de quase 2 anos no topo, ou se alguma outra organização vai conseguir derrubar, né, os intrépidos do topo do Crossfire. Mas acho que é muito importante a gente frisar que foi muito bacana estar presente, né, na edição passada da CF Stars. E eu gostaria muito, particularmente, dizendo que eu quero estar presente nessa edição de novo, eu, Paulinho e Murilo, para que a gente possa, quem sabe, dessa vez trazer toda a emoção e dessa vez o título para vocês. Não só como caster, né, que atualmente também estou escrevendo muitos textos sobre o Crossfire para alguns portais, né, sobre fazer matérias como um todo, mas acho que também tem aquele lado de torcedor, né, a gente sempre torce para que o time brasileiro que vai representar a nossa nação em solo internacional, ele seja campeão mundial, e ano passado a gente teve uma ótima campanha da NTZ, recentemente a gente teve o Invitational também, a NTZ fazendo uma campanha um pouco abaixo da média, mas mesmo fazendo campanhas abaixo da média ou indo bem, perdendo nas semifinais, a gente tem que sempre torcer para o Brasil, né, então eu espero que esse ano realmente o time que seja campeão dessa segunda edição do Campeonato Brasileiro, né, esse segundo split, ele vá com tudo para fora, ele consiga ir com muita garra, muito foco e tenha fé ali para que você consiga ser campeão do mundo, né, trazer mais um título mundial ali no esporte para o Brasil, e dessa vez no Crossfire seria uma coisa muito bacana de se acontecer. E é uma coisa que é muito interessante, que essa experiência que a gente teve na China, acho que de tudo a melhor coisa foi, como o Paulinho já comentou, né, esse ponto da gente estar sempre frisando, né, uma coisa que a gente tem que aprender na China, eu quero impor aqui no Brasil é o valeu, galera!